e eu vou partilhar com você o que é essa história do menino Jesus, como é que começou essa devoção. Nós vamos juntos acompanhar essa história lá do menino Jesus de Praga. Depois a irmã vai colocar também umas fotos para você conhecer a igreja do menino Jesus de Praga. E a gente vai juntos acompanhar esse lugar de tanta devoção e entender por que a nossa série hoje está tão especial, preparando para o nosso Natal. Vamos lá então? A gente volta para essa câmera para poder eu contar para você essa história do menino Jesus, uma história extraordinária da graça do Senhor. Essa imagem do menino Jesus de Praga, que é a mais famosa do menino Jesus, ela se tornou objeto de veneração em todos os lugares, com cópias em todo canto onde a gente vê, também aqui no Brasil. Elas estão disseminadas inclusive aqui no Brasil. E olha só, embora muitos tenham ouvido falar do menino Jesus de Praga, é muito pouco o número das pessoas que consegue lembrar da origem dessa devoção do Salvador do mundo. Eu mesmo, quando era criança, minha avó era muito devota do menino Jesus de Praga. E eu achava que ele era um que mandava para longe a praga. Uma vez eu perguntei para a avó, vó, esse menino Jesus é para mandar para longe praga de rato ou de barata? E minha avó, que dava muita risada, ela dava risada fazendo para trás. Ela começou, e foi virando para trás, achou muito engraçado. Ela falou, não, meu filho, é na cidade de Praga. Aí eu fui descobrir onde era a cidade de Praga, e aí eu fui aprendendo mais dessa devoção. Então, quando a gente pensa nos primeiros séculos da era cristã, teve muitos santos que falaram sobre o nascimento do menino Jesus, em especial o Papa São Leão Magno. Mas foi na Idade Média que essa devoção cresceu. São Francisco de Assis, a gente sabe disso, foi o primeiro que fez o presépio, um presépio ao vivo, lá na cidade de Grétio. E ele colocou o menino Jesus numa manjedoura e montou esse presépio. Depois dele, Santo Antônio de Pádua, calma, eu sei que aqui tem muitos portugueses, que a gente também chama Santo Antônio de Lisboa, que acompanha, a gente tem esses dois nomes, porque ele nasceu em Lisboa, morreu em Pádua, né? Mas ele, seguindo São Francisco, ele se encantava com o menino Jesus. E muitas vezes ele recebeu o menino Jesus nos braços. É por isso que Santo Antônio tem a imagem dele com o menino Jesus nos braços. E ele, então, além de outros santos, tiveram essa mesma graça. Mas foi lá na Espanha que, no século XVI, que o menino Jesus começou a ser mais venerado. Em imagens que ele aparece de pé, com uns 3, 4, 5 aninhos. E foi a grande santa, Santa Teresa d'Ávila, que introduziu essa devoção nos seus conventos carmelitas. E a partir daí foi se espalhando para o mundo todo. Também São João da Cruz, que junto com ela reformou a Ordem do Carmelo, ele ficava tão feliz com o mistério da encarnação, que diz que nesse período da novena de Natal e do Natal, ele pegava o menino Jesus, andava em procissão e ia dançando pelo mosteiro. Ele fez também muitas poesias em honra do menino Jesus. Mas essa devoção não se limitava somente aos conventos. Mesmo Fernão de Magalhães, o grande descobridor que deu a volta ao mundo, quando ele chegou nas Filipinas, ele levou uma imagenzinha do menino Jesus e deixou na ilha de Cebu, lá nas Filipinas. E hoje lá é um dos maiores santuários também dedicados ao menino Jesus. Quem sabe algum outro dia da nossa novena eu mostro lá esse santuário tão especial lá nas Filipinas. Mas é lá na igreja de Nossa Senhora das Vitórias, que fica em Praga, o santuário que foi erguido em 1644, que pertence aos carmelitas, que está essa grande maravilha de Praga, a imagem do pequeno rei. É assim que o menino Jesus é chamado, o pequeno rei. Aí eu vou contar um pouco para vocês a história de como aconteceu, a história da destruição e a história dos favores do menino Jesus. E é por isso que a gente está aqui também falando sobre ele. Quanto mais me honrardes, me ajuda, irmã Maria do Carmo. Quanto mais me honrardes, mais eu vos favorecerei. Viu aí? A gente vai repetir isso, porque essa frase, quem disse foi o próprio menino Jesus. Já já você vai saber o que aconteceu. Então, no ano de 1628, o Frei João Luís, que era o prior dos carmelitas lá de Praga, falou para os seus religiosos que ele tinha sentido um movimento do Espírito Santo para que venerassem de modo especial o menino Deus naquela comunidade, para que ele protegesse a comunidade e para que os noviços aprendessem com ele a ser pequeninos,
para entrarem no reino dos céus. Eu muitas vezes, quando uma irmã entra no noviciado, eu faço esse desejo para ela. Eu falo, irmã, que a senhora seja bem pequenina. E tem de fato algumas irmãs bem pequenininhas aqui no instituto. Aí ela fala assim, mais ainda, irmão? Eu falo, não, pequenino no coração, para poder entrar no reino dos céus. E ao mesmo tempo, a providência divina, quando ele sentiu isso, o Frei João, a princesa que chamava Polixena, que tinha se tornado viúva, naquele momento doou para o convento uma imagem de cera do menino Jesus que ela possuía. Esse menino Jesus estava de pé, colocado como trajes reais, com um globo na mão esquerda e a mão direita em atitude de abençoar. E essa imagem era uma recordação de família, porque era sua mãe, a Dona Maria, que tinha recebido essa imagem como um presente de núpcias quando ela casou. E deu para a filha também como um presente de núpcias. E essa princesa então disse ao prior, entregando a imagem, eu te dou aquele presente, meu pai, que é o mais querido. Honrai esse menino e assegurai-vos de, enquanto vocês honrarem a ele, nada vos faltará. E aí o Frei João agradeceu o presente que vinha como um milagre. Ele tinha sentido no coração de honrar o menino Jesus e apareceu a imagem junto com ele. E ele pediu que fosse colocada lá no oratório do noviciado. E ali eles reuniam todos os dias para louvar o menino Jesus e entregar a ele as suas orações. Depois de muita prosperidade, os carmelitas ficaram reduzidos quase à miséria. E aí o prior correu ao menino Jesus pedindo ajuda. E essa confiança foi premiada, porque o imperador, conhecendo as necessidades dos carmelitas, ele mandou logo uma ajuda de 1000 florins, na época era uma ajuda muito grande. E ao mesmo tempo, outro fato extraordinário comprovava quanto o menino Jesus não deixava de socorrer quem precisasse dele. Olha que fantástico! Lá no convento tinha uma vinha, uma parreira de uva, que estava há muitos anos sem dar nada. E aí, de repente, quando eles começaram a honrar mais o menino Jesus, ela floresceu, olha, eu estou falando errado. Ela floresceu e frutificou muito, muito, muito. Eles viram nisso um sinal de milagre. Também tinha nesse convento um jovem, presta atenção nesse nome, é o Frei Cirilo. Ele tinha deixado aquela ordem dos calçados e tinha passado para a ordem dos descalços, mas ele estava se sentindo muito atacado pelo inimigo de Deus e nada conseguia acalmar o coração dele. Ele estava sentindo muito atacado, e o prior, notando ele muito abatido, perguntou, e ele disse assim, olha, eu estou muito desanimado, estou sentindo muito ataque espiritual. E aí o que o prior disse? Olha a frase do prior para ele: o Natal está se aproximando. Por que você não vai lá aos pés do menino e confia todas as suas necessidades e vai ver como o menino Jesus vai te ajudar? O Frei Cirilo correu diante da imagem e falou com ele: querido menino Jesus, olha as minhas lágrimas, eu estou aos vossos pés, tende piedade de mim. Derramou ali o coração e no mesmo instante ele sentiu como que um raio de luz que entrou na sua alma, fazendo desaparecer toda essa angústia, dúvida e sofrimento. Muito agradecido, o Frei Cirilo, a partir daquele momento, começou a se tornar um verdadeiro apóstolo. E aí o que aconteceu? Os protestantes se reagruparam e eles invadiram a cidade de Praga. Houve um pânico, muita gente fugiu da cidade e o Frei João Maria, que era o superior, mandou os frades para Munique. Ficou somente ele na cidade com mais um religioso. A cidade foi destruída e os soldados protestantes invadiram igrejas e conventos, derrubando, profanando tudo. Eles colocaram na prisão esses 2 frades carmelitas e começaram a depredar o convento. E chegaram naquele oratório dos noviços. Vendo a imagem do menino Jesus, começaram a rir e a zombar dela. E um dos soldados, querendo parecer mais forte do que os outros, pegou a espada e decepou as mãozinhas da imagem do menino Jesus. Depois empurrou ela para o meio dos escombros, onde antes era o altar. Ele tinha destruído tudo. E ali o menino Jesus ficou esquecido. Depois, em 1634, os carmelitas voltaram para o convento. O Frei Cirilo ainda não tinha voltado e ninguém mais lembrou dessa imagem do menino Jesus. Só 3 anos depois,
que o Frei Cirilo voltou e procurou a imagem, mas não a encontrou. Não tinha o que fazer. Depois vieram os suecos de novo e mais uma vez outros protestantes sitiaram Praga, queimaram um monte de coisa e o superior naquela época pediu que os frades rezassem, porque só a oração podia salvá-los. Então o Frei Cirilo lembrou da graça que ele tinha recebido. Olha, primeiro ele recebeu a cura do coração e agora eles precisavam de um livramento e falou com os frades para rezarem a ele. E depois de muito trabalho, encontraram a imagem do menino Jesus que estava toda suja. Por incrível que pareça, ninguém tinha mexido naquele local durante aquele tempo todo. Então ele pegou e levou a imagem para o prior. As mãozinhas decepadas. Os frades então, eles rezaram fervorosamente, pedindo a salvação dessa cidade, e os suecos foram embora. A imagem foi entronizada lá no oratório, e mais uma vez os benfeitores começaram a ajudar, e aí as graças começaram a acontecer. Mas olha, um dia o Frei Cirilo estava em oração diante da imagem do menino Jesus, pedindo pela comunidade, quando o menino Jesus, com a carinha triste, disse para ele: tende piedade de mim e eu terei piedade de vós. Restituí-me as mãos que me cortaram os hereges. E aí ele disse a frase: quanto mais me honrardes, mais eu vos favorecerei. E aí começa a aventura do Frei Cirilo. Pronto, a gente pode voltar para outra câmera, irmã. A gente começa aí a aventura do Frei Cirilo para tentar conseguir consertar a imagem. Ele tentou com um superior e o superior tentava, depois ele tentou com outro superior e o superior falava assim: olha, mas a gente tem tanta necessidade no convento. E aí o Frei Cirilo pediu um milagre e aí apareceu na porta uma pessoa que fez uma grande doação e o superior falou: olha, pode deixar um pouquinho para arrumar o menino Jesus. E ele conseguiu, por um milagre, quando as mãos do menino Jesus foram arrumadas e ele se colocou no oratório, a situação financeira do convento começou a melhorar, eles deixaram de passar fome e as coisas foram só melhorando. E de lá para cá, isso eu estou falando do século 17, mas de lá para cá, muitas vezes o menino Jesus não foi honrado lá em Praga. E qual é o resultado? Começam a passar necessidade os frades. Aí eles se lembram do Frei Cirilo, que agora está em processo de beatificação, e falam: nós temos que honrar o menino Jesus. E honram o menino Jesus, rezam para ele, cantam para ele, fazem uma limpeza na sua imagem, fazem o que precisa, e na mesma hora a ajuda vem. Então a gente viu o que o Frei Cirilo alcançou. Em primeiro lugar, a cura do seu coração, daquela tristeza, daquela angústia, que é o mais importante. Depois, um grande livramento dos protestantes que vieram para destruir o convento e respeitaram. Depois, os comunistas tiveram em Praga e eles destruíram muita coisa, mas eles não ousaram atacar o convento dos carmelitas. Da mesma forma, os nazistas atacaram, mas não fizeram nada com o convento. E aí a gente vê o grande cuidado do menino Jesus para proteger o convento, para proteger aqueles frades, porque ele era honrado e amado. E essa frase dele ganhou o mundo: quanto mais me honrardes, mais eu vos favorecerei. Deus lhe pague, irmão. Maria do Carmo está aí a postos. Então a gente vai juntos começar essa série, entendendo essa história que aconteceu em Praga, que se atualiza hoje. Nós vamos hoje começar a honrar o menino Jesus, porque ele merece ser honrado. Nós vamos preparar o Natal, preparando o nosso coração com orações ao menino Jesus. Nós vamos preparar na nossa casa o presépio. Se não tem condições, imprime uma folhinha, como a gente viu um presépio desses, não é? Imprime uma folhinha e coloca lá diante do seu altarzinho de oração. Não tem problema, o que importa é o amor. Da forma como você puder fazer, honra o menino Jesus. Quanto mais a gente honrar o menino Jesus, mais ele vai nos favorecer. Quanto mais a gente estiver perto do menino Jesus, mais ele vai derramar graças. Qual é a graça que você precisa? Eu esqueci de contar uma das graças. Uma prima da princesa Polixena estava muito enferma e aí foram ao convento dos carmelitas pedir: rezem ao menino Jesus, porque a prima da princesa Polixena está muito doente. Eles rezaram ao menino Jesus e ela foi
curada. Então, além disso, pelos enfermos. O menino Jesus, ele tem compaixão de todos aqueles que o invocam, as famílias, os enfermos, todos os que precisam de graças. Vamos bater a porta do menino Jesus. Quanto mais me honrardes, mais eu vos favorecerei. Por isso a gente vai tomar o nosso terço na mão, começar a rezar o nosso terço, já colocando o menino Jesus. Estão aí as imagens, vamos passar rapidinho essa imagem verdadeira do menino Jesus lá em Praga. Pode ir passando as imagens, irmã, que eu vou falando para eles o que são. Essa mais de perto, o menino Jesus de Praga. A gente pode ver aí o manto solene, o manto de rei aí do lado de fora, a igreja do menino Jesus de Praga. Aí uma imagem de dentro da igreja, como é bonita, aí uma imagem de longe da igreja do menino Jesus de Praga, não é? Olha só, e a imagem do Frei Cirilo, que teve essa experiência aí, está lá na igreja dos Carmelitas. Pode passar mais também, irmão, pronto. Essas são as imagens que mostram a igreja do menino Jesus de Praga. E agora eu quero partilhar com você mais um testemunho que a gente recebeu de graça do menino Jesus de Praga, um testemunho interessantíssimo. Olha quanta graça tem acontecido em nosso meio. A gente vai juntos partilhar o que Deus tem feito na vida do povo de Deus, por meio do exército de São Miguel e por meio dessa intercessão do divino menino Jesus de Praga. Vamos lá então, a irmã vai abrir aqui e a gente vai ler, olha só. Bom dia, paz e bem, queridos irmãos da família Exército de São Miguel, venho dar o meu testemunho. Eu moro em Minas e conheci vocês há mais de um ano. Em dezembro do ano passado, tive uma experiência, pode subir isso, do poder da oração das lives. Olha só que testemunho forte de livramento. É um testemunho que a gente fica impactado. Entrou em minha casa uma ratazana horrível. E a minha filha de apenas 5 anos que viu aquele ser asqueroso. Nós tivemos livramentos, muitos, porque a gente não ingeriu nada contaminado pelas fezes ou pela urina. Mas esse bicho chegou a entrar até no forno onde tinha bolo e pães. O medo e o pavor da gente eram enormes, porque eu saía para trabalhar e deixava minhas 2 crianças sozinhas, com Nossa Senhora sendo responsável para cuidar delas. Eu colocava bem alto as orações do terço e quando eu colocava, o bicho gritava. Meu Deus, quanto pavor e quanto nojo. Minha irmã levou os meus filhos para a casa dela, porque além do medo e do risco que corriam, a minha filhinha agora com 6 anos começou a desenvolver uma alergia muito séria na pele. E eu acreditava que era por causa daquela ratazana. Há poucos dias do Natal, eu pedi ao menino Jesus um presente, que era a graça de ficar livre dessa praga. Olha, menino Jesus de Praga, e ela pediu para livrar mesmo dessa praga, dessa ratazana, que estava presa entre a cozinha e a copa da minha casa. Sem saber, eu acabei encurralando o bicho, diz ela, porque eu vi que seria mais prudente mantê-lo ali para só sair morto. Vários venenos foram postos, armadilha, inclusive um veneno muito forte, o bicho comia e nada dele morrer. Até que a minha irmã iniciou uma novena, junto comigo, rezando com o uso da água benta, relíquia de São Miguel, medalha de São Bento, e a gente colocou inclusive do lado do forno essa medalha de São Bento. O bicho chegou a ficar até dentro do forno aceso, e nem isso resolveu, acreditem, meus irmãos. Até que o menino Jesus mandou o meu cunhado, que após a 4ª tentativa, com muito custo, conseguiu matar esse bicho. E onde? Estava exatamente dentro do forno, ao lado de onde estava a medalha de São Bento. E essa ratazana deu muito trabalho para morrer, sendo necessário, além de todas as batidas, um veneno, e junto a todos os venenos que ele tinha comido durante essas 3 semanas que ele morou na minha casa. Depois de muito tempo, meu cunhado só conseguiu dar o fim mesmo, usando um alicate no seu pescoço e com uma barra de ferro encerrar. E ela fala no final, credo em cruz. Imaginei Nossa Senhora pisando na cabeça da serpente. Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Pela primeira vez, afinal, eu consegui dar o meu testemunho. E eu também estou fazendo a novena de Nossa Senhora do Rosário de Pompeia. Eu iniciei pedindo minhas graças e depois já fui recebendo. E conforme aprendi de vocês, comecei a rezar pelas intenções que estão no coração de Nossa Senhora. Eu até criei uma oração.
eu, com toda a fé, pelas intenções contidas no Imaculado Coração de Maria, peço que ela apresente ao seu Filho Jesus todas essas intenções que trago no coração. E ela apresenta as intenções e vai rezando pelas intenções de Nossa Senhora. Escreveu isso e colocou dentro da novena de Pompeia. Meu Deus, que testemunho impressionante, não é? Quando eu ia lendo, eu ia vendo as graças de livramento. O Senhor vai derramando muitas graças por meio dessa devoção ao menino Jesus. E ela pediu a graça de livrar desse ser. A gente sabe de muitas doenças, não é? Eu, inclusive, conheci uma pessoa que acabou falecendo por causa de leptospirose, uma doença que vem dos ratos. E a nossa irmã estava, de fato, com muito medo e clamou a intercessão e a intervenção do menino Jesus de Praga. E a gente sabe, quando a gente invoca a intercessão do menino Jesus de Praga, as graças são derramadas em abundância. A gente vê que testemunhos de livramento acontecem por causa da intercessão do menino Jesus, graças físicas, graças de cura do coração. A cada dia nós vamos partilhando os testemunhos. Esse testemunho já faz algum tempo, mas eu quis trazê-lo porque fala da intercessão do menino Jesus de Praga, nesse livramento tão grande. Então, eu queria partilhar com vocês também uma ação de Deus que aconteceu na casa da minha mãe. Por um tempo, e não foi tão pouco, havia uma praga por causa de baratas, e eram muitas baratas na cozinha. Minha mãe até chamava dedetização, chamava uma vez, outra vez, elas se afastavam um pouco, depois voltavam, e eram muitas baratas, e a gente não havia muita coisa a fazer, e a minha mãe fez uma novena de oração. E junto dessa novena ela chamou a dedetização mais uma vez, que ela já tinha chamado várias vezes. Mas fazendo essa novena, a praga de baratas foi embora. E depois de muitos anos, eu perguntei para minha mãe, eu já estava aqui no convento, perguntei, mãe, e aquelas baratas que tinham na cozinha? Ela deu um sorriso e falou assim, foram embora. Eu falei, mas mãe, como foi? Conseguiu uma dedetização diferente? Ela falou, não, consegui uma novena. Então a gente vê como algumas coisas têm razão espiritual também e como as novenas são eficazes. Então, se você está precisando de uma libertação, de uma graça dessas, peça nessa série do Menino Jesus de Praga um livramento de acidentes. A gente vai contar também alguns testemunhos de livramento de acidentes por causa da intercessão do Menino Jesus de Praga, livramento de qualquer for a fonte. Nós vamos invocar a intercessão do menino Jesus de Praga para que as graças aconteçam. Pode ser? Vamos juntos? E todas as outras graças que estão juntas para derramar, o menino Jesus está com a mão aberta para derramar graças para nós. Quanto mais me honrardes, mais eu vos favorecerei.